Ezequiel 20 é um capítulo importante na narrativa do profeta Ezequiel, porque ele aborda a infidelidade e a rebelião contínuas do povo de Israel contra Deus. Ezequiel usa uma série de imagens e metáforas para ilustrar a história de Israel e mostrar como a rebeldia deles resultou em julgamento e exílio. Mas, ao mesmo tempo, Ezequiel também aponta para a graça e misericórdia de Deus, que sempre oferece a oportunidade de arrependimento e restauração. Os líderes de Israel vêm até o profeta com a intenção de consultar o Senhor. Eles queriam saber o que deviam fazer agora, depois que a ruína de Jerusalém estava completa e eles já eram escravos da Babilônia. Contudo, o Senhor Deus se nega a falar com eles sobre isso. A única palavra que eles ouvem de Deus é um juízo longo e severo. O Senhor diz claramente: juro pela minha vida e não deixarei que vocês me consultem. É sobre isso que nós vamos refletir nessa mensagem, na mensagem de hoje. Então, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. Em Ezequiel, capítulo 20, nós vemos 3 partes importantes que vão do versículo 1 até o versículo 23 e nós vamos estudar cada uma delas. Lembrando que se você quiser ter acesso a esse mapa mental, basta você acessar o jesuseabiblia.com, Ezequiel capítulo 20, ou se você quiser pode ir direto pelo link que está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá? Na primeira parte nós vemos o príncipe das nações. O que é que significa isso? Vai do versículo 1 ao versículo 9. Eu não estou lendo todos os versículos dos capítulos para que o estudo não fique tão longo, mas se você quiser ter acesso ao estudo completo, é só você ir lá pelo link que está na descrição. No versículo 4 diz o seguinte: você os julgará, filho do homem? O Senhor perguntando a Ezequiel. Então confronte-os com as práticas repugnantes dos seus antepassados. O que é que esse trecho nos ensina? Primeiro, nessa parte, o profeta lamenta a queda do reino de Judá e compara o povo de Israel a um leão jovem que foi levado cativo pelos egípcios. O leão jovem simboliza o rei Jeoaquim, que foi levado cativo para o Egito pelo faraó Neco, como vimos lá no capítulo 19. O profeta diz que Jeoaquim, eu escrevi Jeoiaquim, mas não é Jeoaquim, deveria ter sido um príncipe poderoso entre as nações, mas em vez disso ele se tornou cativo e trouxe vergonha sobre si mesmo e sua nação. Perceba que o plano de Deus para Jeoaquim não era que ele fosse escravo do Egito, da Babilônia, na verdade. O plano de Deus era que ele fosse um rei poderoso, mas ele desobedeceu ao Senhor e não viveu isso. Em segundo lugar, o leão jovem deveria ter sido forte e corajoso, mas em vez disso foi capturado e levado cativo. O povo de Israel deveria ter sido uma nação poderosa e respeitada, mas em vez disso, eles foram levados cativos pelos babilônios. O plano de Deus para Israel não era esse, para Judá, para Israel, não era que eles estivessem vivendo nada disso aqui, tá? Nada. O plano de Deus para eles o plano de Deus para essa nação é que eles vivessem algo incrível e que eles fossem um exemplo para as outras nações. A mesma coisa acontece comigo e com você. O Senhor Deus quer que nós vivamos uma vida incrível, para que nós sejamos exemplos do agir dele em nossas vidas. Ah, Diego, mas na minha vida tem muitos problemas, tem muitas dificuldades. Mas Israel também começou com muitos problemas e dificuldades, e foi por meio desses problemas e dificuldades que Deus se revelou e a glória do Senhor se manifestou às outras nações enquanto eles conquistavam Canaã. O problema é que eles não quiseram viver o plano de Deus, quiseram viver seus próprios planos. O que é que eu aprendo aqui? A liderança fraca e a desobediência a Deus levam à queda e ao fracasso. Isso aqui é muito importante de ser dito. Liderança fraca e desobediência a Deus. E é claro que não são todas as igrejas do Brasil, né? Mas muitas igrejas no Brasil estão mais voltadas para eventos do que para um púlpito forte. Há muitas igrejas onde a palavra é fraca, onde a direção, a liderança é fraca. O que é que eu quero dizer com uma liderança fraca? Um púlpito fraco. Um púlpito que não alimenta a igreja. Um bom exemplo disso, para que você entenda bem o que eu quero dizer, é um sermão de Charles Spurgeon: alimento para ovelhas ou entretenimento para os bodes? Spurgeon faz a comparação entre um púlpito forte e um púlpito fraco.
Muitas igrejas do Brasil estão com púlpitos fracos e muito voltadas para eventos toda hora, estrelas do mundo gospel, e isso não alimenta a igreja. O que alimenta a igreja é uma palavra forte, a Bíblia sendo ensinada de maneira forte e eficaz, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é ela quem muda o caráter das ovelhas. Foi exatamente a falta dessa liderança que fez também com que Israel e Judá fossem levadas ao cativeiro. Por isso que no versículo, como nós lemos, o Senhor Deus questiona a Ezequiel: você os julgará? Você os julgará, filho do homem? Confronte-os com as suas práticas repugnantes, as práticas repugnantes dos seus antepassados. Então essa é a função do ministro, essa é a função do profeta. É anunciar ao povo a vontade de Deus, é claro, sendo ele mesmo um exemplo. O texto continua, a segunda parte, nós vemos a vinha queimada, vai do versículo 10 ao versículo 14, e o que é que esse trecho quer nos dizer? Eu vou ler aqui do versículos de 6 a 9. Eu os tirei da terra do Egito e os trouxe para a terra que havia prometido, onde manava leite e mel. O Senhor está dizendo: eu cumpri a minha palavra, a mais bela de todas as terras. E eu lhes disse: cada um de vocês jogue fora os deuses repugnantes que vocês estão adorando e não se contaminem com os ídolos do Egito, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Esse era o motivo. Eles só precisavam servir ao Senhor. Mas eles se rebelaram contra mim e não me quiseram obedecer. Não jogaram fora os deuses repugnantes que estavam adorando e não abandonaram os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles a minha ira e executaria a minha vingança contra eles no Egito. Mas agi por amor do meu nome, para que ele não fosse profanado diante das nações, à vista das quais eu os tinha tirado do Egito. O que esse importante trecho das Escrituras tem a nos ensinar? Primeiro, nessa parte, o profeta compara a nação de Israel a uma videira queimada e destruída pelos babilônios. A videira simboliza o povo de Israel e seus líderes que foram destruídos pela infidelidade ao Senhor Deus. Segundo, o Senhor Deus tinha plantado Israel como uma videira forte e próspera, mas eles se tornaram infiéis. A infidelidade de Israel levou à destruição e desgraça. O Senhor Deus está dizendo exatamente isso no texto: eu cumpri minha palavra, eu os trouxe à terra que eu prometi, a terra que manava leite e mel, a melhor de todas as terras, e só pedi para eles abandonar seus ídolos repugnantes, mas eles não quiseram, eles continuaram adorando seus deuses. Então é muito importante que nós tenhamos atenção a este princípio. O Senhor Deus está disposto a cumprir suas promessas em nossas vidas, as promessas que Ele revela em sua palavra. Mas nós precisamos abandonar os ídolos. Nós precisamos abandonar o estilo de vida pecaminoso. Um dos livros que eu recomendo para você como leitura complementar a Ezequiel é Deuses Falsos, de Timothy Keller. Esse livro com certeza vai abrir muito a sua mente no que se refere à idolatria. Porque a idolatria é algo muito sério e é um dos pecados que está mais enraizado no nosso coração. Porque quando nós não estamos adorando alguma coisa, nós estamos adorando a nós mesmos, aos nossos desejos. E isso é muito perigoso. O que é que eu aprendo aqui? Deus é um Deus de justiça e misericórdia. Ele pode disciplinar seu povo quando se afastam dele, mas ele sempre os chama de volta e os restaura quando se arrependem e se voltam para ele. O Senhor Deus está disposto a nos perdoar, a nos restaurar, a cuidar de nós, das nossas feridas, das nossas dores, enfim. Se nós estivermos dispostos a nos voltar para ele, é certo que ele está disposto a nos perdoar e nos restaurar. O texto continua na parte final. Aqui nós vamos ver uma segunda vinha, dos versículos 15 ao versículo 23. E veja o que diz o versículo 19. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. Ou seja, viva-os, né? Não apenas conheça-os, mas viva-os também. O que é que eu aprendo aqui? Nessa sessão, tem algumas coisas muito importantes. O profeta, ele compara o povo de Israel
a uma segunda videira que Deus plantou, na esperança de que eles se arrependessem de sua infidelidade. Mas, mesmo com uma nova oportunidade, eles continuaram a se rebelar contra o Senhor e a adorar a ídolos. Deus dá a Israel uma segunda chance de se arrepender e se voltar para eles, mas eles falharam em fazê-lo. A desobediência contínua de Israel resultou em destruição e exílio. O Senhor deu outra chance ao seu povo. O Senhor Deus perdoou o seu povo em vários momentos de sua história. O Senhor Deus lhes guardou, lhes livrou e lhes poupou. Mas eles não quiseram se arrepender. O que é que eu aprendo com isso? Eu aprendo que a santidade é essencial para a vida de um povo e que a obediência a Deus é necessária para desfrutar da bênção do Senhor Deus. Sem obediência, a desobediência traz consequências desastrosas para a vida de um povo. A segunda vinha é uma imagem da graça e misericórdia do Senhor Deus, que sempre dá oportunidades para que seu povo se arrependa e se volte para Ele. Mas essa graça não é ilimitada e Deus eventualmente traz juízo sobre a desobediência e rebeldia continuadas. O Senhor Deus, Ele não se deixa escarnecer, como a sua própria palavra diz. Então, quando Ele percebe que o coração está endurecido e quer abusar da sua graça, de sua santidade, que não há intenção de mudança, então de fato Ele emite o juízo, mas também não com a intenção de destruir, como eu disse anteriormente, mas de causar um efeito de choque, para ver se a pessoa volta, se a pessoa se lembra, se a pessoa se volta para Ele. Em alguns casos isso acontece, a pessoa se arrepende, a nação se arrepende e se volta, mas em outros casos não. Que o Espírito Santo nos ajude e gere em nós um coração sensível a Deus, a sua palavra, para que nós possamos viver em obediência a Ele, em nome de Jesus. Deus tem um bom plano para Israel, mas infelizmente eles não quiseram vivê-lo. Inclusive mataram o seu próprio filho Jesus. E isso acontece na vida de muitas pessoas. Deus tem um bom plano para cada um de nós. Infelizmente nem todos nós conseguem vivê-lo. O Senhor Deus deseja, por meio de Cristo, dar a cada um dos seus filhos e filhas uma vida abundante nele. Isso não significa que é uma vida sem lutas e sem problemas, mas é uma vida que, apesar das lutas e dos problemas, é abundante e cheia de significado. Eu falo mais sobre isso no meu e-book, Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida. Com o conteúdo que eu compartilho nele, você tanto vai perceber a importância de descobrir o seu propósito, como vai, de maneira prática, seguir essa jornada. Eu compartilho exatamente a história de muitos homens e mulheres de Deus que descobriram o seu propósito e vivem a plenitude dele e como impactaram o mundo ao seu redor. Se você quiser saber mais sobre o e-book, basta você clicar no link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós vamos orar com você e por você. E se você ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários: Nova vida em Jesus. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.